Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Heródoto que está entrando aqui no nosso estúdio. Hoje ele lança... E que nós também admiramos. Eu quero fazer um registro, não combinei nada com ele, mas hoje ele lança o livro dele, não é, Heródoto? Bom dia. É o seguinte, eu esqueci de trazer Ah, um e-mail de um cara fazendo uma crítica a mim, daquela nossa conversa aqui sobre silicose. Ele disse que está errado. Eu não trouxe, infelizmente, mas amanhã eu vou trazer o e-mail. A questão do porta-aviões com amianto. É, isso. Tá. Eu vou trazer então e vou ler aqui a correção que ele fez, porque é muito justo, né? E ele é muito bem fundamentado. tá. Pra gente e para aprender também. Porque a gente Isso, aprende, exatamente. Né? Essas críticas a gente vai aprendendo E aí. é por isso que a gente te admira, porque a gente, quando tem alguma coisa que a gente erra, a gente corrige e aprende. E essa é uma lição que você dá Mas pra amanhã, gente. sem falta, eu vou trazer. Tá bom. Tem um detalhezinho aqui interessante. Você estava olhando ontem o preço internacional do petróleo. Ontem. Caiu o preço do mercado mundial ontem do petróleo. Ele caiu bem. Bom, e o que acontece? Acontece o seguinte, um litro de gasolina no Brasil hoje está custando menos de $1. Mais ou menos uns 5,10. Tem postos que ele vende a 4,95. E o dólar está em 5,20, 5,30 aproximadamente. Uhum. Muito bem. Por que eu coloquei em relação ao dólar? Porque em outros países do mundo, fazendo a comparação, quem é que tem gasolina mais cara hoje no mundo em relação ao Brasil? Argentina, $1,20, os Estados Unidos $1,50, no Japão mais caro. Mas me chamou a atenção que de todos esses que eu apurei ontem, o México era o mais caro. Nessa linha aí de produtos. Bom, no Brasil o preço caiu por dois motivos. Primeiro, esse que eu acabei de falar, porque o dólar caiu, o barril do petróleo caiu no mercado mundial. E segundo, que nós tivemos recentemente, até já comentamos aqui, a queda de um imposto estadual chamado ICMS, que no Rio de Janeiro caiu de 32 ou 34 para 18, aqui em São Paulo caiu de 25 para 18. E uma coisa interessante é o seguinte, que nós estamos ainda, por incrível que pareça, à mercê de um cartel internacional de petróleo chamado OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Por que razão? Porque eles ainda funcionam como um cartel. O cartel, como se sabe, é uma forma de capitalismo monopolista. O que quer dizer isso? Ele pode ser um monopólio ou ele pode ser um cartel. Então o cartel é quando você junta um grupo de empresas, ou um grupo de países, aqui no caso, para impor o preço do mercado mundial. E foi isso que eles fizeram quando o OPEP foi fundado, lá em 1960. Curiosamente, 1960 para cá, o preço do petróleo eles passaram a defender com razão, né? E diziam o seguinte, diziam que com isso eles iam bater de frente com as 7 grandes multinacionais da época, chamada de 7 irmãs, que dominavam o petróleo mundial. Essa, Shell, Texaco, etc, etc, etc. E, curiosamente, nasceu no Iraque, país comandado por aquele cidadão chamado Saddam Hussein já na época, que era pouco democrático. De lá para cá, o mundo passou a olhar o seguinte, quando o OPEP aumenta o preço, sobe o preço do mercado mundial. Quando o OPEP baixa o preço, vai por aí afora. Como é que eles controlam isso? Na produção. Uhum. Ou seja, eles reduzem a produção, o preço é do mercado. Não é verdade? E uma das razões pelas quais o petróleo está ficando mais barato, ou ficou mais barato ontem, é que a Arábia Saudita, que é o maior produtor mundial de petróleo, passou a produzir mais. Ela jogou mais petróleo no mercado mundial, o preço começou a baixar. Porque eles também estão temendo o seguinte, estão temendo que com essa retração de alguns países, principalmente dos Estados Unidos, vai sobrar petróleo, aí o preço cairia mais. Muito bem. Qual é o valor hoje de um barril de petróleo se você quiser sair daqui e comprar? $98. Muito bem. Segundo uma análise que eu vi do Citi, diz que até o final do ano ele vai custar $65 o barril. Nossa. Eu achei estranho, eu vi lá no Forbes, Uhum. uma análise no Forbes. Caramba, se chegar a 65, meu amigo, agora sabe quanto eles estão planejando o barril de petróleo para o ano que vem? Lá vem. $45. Uf. Não sei se isso aqui vai se concretizar ou não. Uhum. O pessoal que está nos acompanhando aqui, se quiser comprar, compra do Forbes. Porque eu fui lá que não fui eu que inventei esse número aqui. revista Forbes, petróleo da Forbes. Fica bravo. Sei de nada. Eu fiquei impressionado com essa história, dizer que podia chegar a 45. Pô, chegar a 45 vai ter consequências incríveis na economia mundial, na energia alternativa. Não é?
porque vai ficar muito mais competitivo. Então, vem coisa séria por aí. Só lembrando o seguinte, a força que tem a OPEP é de tal ordem que nós tivemos, inclusive, um grande gargalo de petróleo no mundo, acho que todo mundo sabe disso, quando, em 1973, eclodiu mais uma daquelas guerras entre Israel e os árabes, a guerra do Yom Kippur em 1973. E o que é que a OPEP fez? Bloqueou a venda de petróleo para os Estados Unidos, o Japão, o Israel e outros países aliados. E quebrou vários países do mundo. O Brasil quebrou em 1973, exatamente por esse motivo. Porque aí o preço do petróleo explodiu. Nós não estávamos embargados, mas explodiu. E quem é mais velho como eu lembra que os postos de gasolina fechavam à noite, não abriam. E nos finais de semana não abriam também. É verdade. Então é interessante como é que essa organização ainda tem um poder extraordinário, apesar de ter sido criada em 1960 na cidade de Bagdá, no Iraque. Força. Muita força.